Muito bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos aí ao nosso mais uma live, a quarta semana. Bom dia, Ju! Bom dia, Lu! Como é que você tá, Lucélia? Bom te ver por aqui. Santa, Noélia, grande beijo. Bom dia, bom dia! Sejam todas bem-vindas aí à Jornada Loja de Milhões. Quarta semana que nós estamos por aqui, quarta semana de lives, nós estamos por aqui, estou muito feliz, esse compromisso que eu tenho com você de trazer um conteúdo muito rico para você, muito rico. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Patrick Salomão, sou consultor de negócio aqui na empresa PS Varejo. Nossa missão é estruturar um processo de vendas do absoluto zero aí na sua empresa, na sua loja, sem depender de bons vendedores, apenas de bons vendedores. Então nosso objetivo aqui com as nossas lives é trazer pontos cegos que, se você não se atentar, pode levar o seu negócio para o buraco. Esse é o meu objetivo aqui com você. Eu falo que existem 4 fases de uma loja, de um negócio. E eu quero compartilhar com você de primeira mão, tá? Meu primeiro passo, o seu primeiro passo, nosso primeiro passo aqui, que você deve saber, é sobre qual o teu cenário atual do seu negócio. Porque você precisa colocar foco no seu cenário atual. Você precisa colocar foco onde você está, você precisa identificar, saber para onde você quer ir e como chegar lá. Então eu quero te ajudar aqui, trazendo em primeira mão alguns pontos para você refletir. Em que fase está seu negócio? Existe aquela fase 1, que é a da sobrevivência. Que os seus maiores desafios, neste momento, é venda. Gerar venda, pagar conta, sobreviver, confirmar que o seu negócio tem potencial financeiro. E o seu foco, como dono, franqueado, é vendas, geração de caixa. Ou seja, foco na gestão, resultado. Existe um outro momento de outra empresa, a fase 2, que é a fase da construção. Patrick, já passei essa fase, a minha empresa já tem um faturamento, eu estou na fase de construir. Qual que é a fase de construir? O maior desafio é recrutar pessoas talentosas, treinar, desenvolver o time, aprender a liderar. E o meu foco, Patrick, está sendo nesse exato momento nessa parte de recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas. Ou seja, preciso gerar resultado, mas também tenho que desenvolver pessoas. Existe aquela empresa, aquela fase 3 daquele negócio que está um pouquinho mais organizado. É a fase da 3 é de organização. Patrick, já tenho faturamento, já tenho pessoas bacanas no meu time. E o meu maior desafio é definir processos, indicadores. Então o meu foco como dono está ligado a indicadores, gerenciamento de rotina, ou seja, resultado, pessoas e processos. E existe aquela fase 4 de um negócio, que é a fase de excelência, e os desafios estão voltados para o planejamento estratégico, ou seja, política, novas metas, novas alçadas. O foco do dono está na descentralização com inteligência. O foco da gestão está nas pessoas, processos, gerando resultados constantemente com uma loja independente. Que fase que está o seu negócio? Fase 1, fase 2, fase 3 ou fase 4? Me fala, qual fase que está o seu negócio? Primeiro identificar que momento que você está. Patrick, eu estou na fase 1, sobrevivência, preciso vender. Depois eu vejo o resto. Não, Patrick, eu já tenho venda, agora eu estou meu maior desafio está no talentos, reunir talentos, desenvolver pessoas. Então, vendas e pessoas. Ou você está na fase 3, que é, Patrick, eu já quero organizar a minha casa. O meu desafio agora é criar processos, indicadores. Então, o meu foco principal está em resultados, em pessoas, mas está em desenvolver processos. E a última fase é a fase da excelência. Patrick, agora eu quero descentralizar, eu quero tirar do meu colo, né? Eu estou na fase o meu foco está no planejamento estratégico. Preciso gerar receita, pessoas, processos, mas eu quero alçar novos voos. Qual é a fase nesse momento do seu negócio? Identificar isso é o primeiro passo. Então, muito bom dia. Nosso cronograma dessa semana
Está incrível de um pilar, de um ponto cego que muitas pessoas que eu converso, principalmente empresários, franqueados, donos de loja, acreditam que, olha, eu não preciso aprender mais nada. Eu sou o dono de tudo aqui, eu que mando, então eu não preciso saber mais nada. E eu vejo que a maioria dos problemas hoje está no bloco, no pilar liderança, que muitas pessoas, por mais que elas possuem um negócio, mas não têm habilidade com pessoas. E saber a diferença entre gerir e liderar é o que eu vou falar sobre hoje aqui com você. Essa semana eu vou falar muito sobre liderança. E é um pilar importante de qualquer negócio. Cultura é um pilar, liderança é um pilar, gestão é outro pilar. E a gente acelerar os processos, o growth que a gente chama hoje em dia, né? Ter essa máquina de vendas, de crescimento do seu negócio. Sem isso você não sai do lugar. Aqui nós já abordamos muitos temas. Quem já está acompanhando aqui há mais tempo, já percebeu quanto nós já falamos aqui. E eu falo para você, dono de loja, empresário, grande líder. A nossa semana hoje nós vamos falar sobre gerencie coisas, lidere pessoas. Hoje nós vamos falar sobre isso. Amanhã nós vamos falar sobre cultura e engajamento, papéis do novo líder, o líder do futuro. Se você está achando que liderança antes pandemia, ela é uma coisa. Pós-pandemia, ela é totalmente diferente. E eu vou entregar um conteúdo riquíssimo para você nessa semana. Na quarta-feira eu vou falar sobre como fazer gestão das pessoas que trabalham comigo baseado em valores. Sabe, missão, visão e valores de empresa? Como é que você vai fazer gestão disso tudo? Tá? Na quinta-feira eu vou falar vou te dar dicas aqui na quinta-feira de como contratar bem no varejo. Gente, me acompanha essa semana, que vai estar brutal o nosso conteúdo. E na sexta-feira, com chave de ouro, nós vamos encerrar a semana trazendo mais uma parceira. Toda sexta-feira eu trago uma parceira. Vai ser a Tatiana, da BP Partner. Ela é psicóloga organizacional. Os desafios atuais no recrutamento e seleção. Ela vai trazer dicas aí, ó, de quem está com o dedo no pulso para ajudar você. Então não perca por nada, tá? Eu só quero saber aqui, quem vai tomar a decisão de fazer um 2023 extraordinário? Fala eu, escreve eu aí, ó. Escreve eu. Se você decidir, você vai estar aqui às 8h08 todos os dias comigo, de segunda a sexta. Eu quero te entregar um conteúdo prático, objetivo e relevante. Aqui a gente traz cápsulas. Nossas lives são muito rápidas aqui. Ok? Para não perder tempo, boa, Jô, bora. É isso aí, quero ver o eu aí. Vamos construir um 2023 fantástico. Fantástico. Construir essa empresa de milhões. Mas lembre-se, pega seu papel e caneta, faça suas anotações. Talvez é a primeira vez que você está me vendo aqui, ouvindo essas lives. Pega o papel e a caneta, aqui tem muito conteúdo. Anote o que é pertinente para você. Anote aí o que faz sentido para você no teu negócio. Bora lá? Sheilinha, beijo. Bom te ver aqui. Vamos lá, seguinte, vamos pro conteúdo. Boa, Bárbara, daqui a pouquinho tô aí com você. Seguinte, bora pro nosso conteúdo. Como vocês já sabem, o sucesso de qualquer empresa depende de fatores técnicos e humanos, correto? Como você vai preferir aí, pode chamar de gestão e liderança. Vamos traduzir da melhor maneira possível. Gestão e liderança. Anota aí, gestão e liderança. E eu tava montando ontem um conteúdo para vocês, e eu vi que vários estudos indicam que o desempenho de uma empresa depende, dados aproximados, tá? De 80% de fatores humanos e 20% de fator técnico. Ainda que a principal atividade de uma empresa, vem comigo, esteja relacionado a aspectos técnicos. O exemplo, Patrick, engenharia, técnico, tecnologia, técnico. Só que muitas dessas empresas estão deixando em segundo plano fatores humanos. O que eu quero dizer com isso? Estão perdendo de vista a formação de líderes. E por conta disso, pessoal, que estamos sofrendo demais no mercado. Quem concorda comigo que a gente está sofrendo muito no mercado por ausência, por falta de formação de novos líderes? Escreve eu aí, só para saber se faz sentido para você. E uma situação bastante comum que eu vejo
na rotina de muitos negócios por onde eu passo, é a promoção de pessoas que se destacam tecnicamente, taticamente, operacionalmente em posições de liderança, sem que haja a devida preparação e formação desse novo líder. Tudo começa com um comentário assim, ó. Poxa, o Rodrigo ele é ótimo com números. Olha, a Tassiana ela é inteligente, é muito comprometida. Ela se expressa muito bem. Cara, esse cara vende até a mãe. Vocês já ouviram isso? E como resultado, o que acontece? Aquele ótimo vendedor torna-se gerente de loja ou torna-se um supervisor de vendas, abre um negócio e o bom vendedor ganha um presente. Ele será promovido a gerente de loja. Mas será que isso realmente é um presente? Se for conduzido dessa maneira, certamente será um grande presente. Eu falo que é de grego. Porque juntamente com o salário e benefícios melhores que essa pessoa realmente ganha, o que ele vai acontecer? Ele recebe um pacotinho, vem junto, uma equipe com perfis diferentes, expectativas distintas, conhecimentos diversos, bons e maus comportamentos, e aos poucos vai descobrir que as competências que levaram essa pessoa até essa nova posição, até ele se tornar um gerente, não vai levá-la até o próximo estágio. É a famosa frase, o que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Você já deve ter ouvido isso. Então, o que eu te falo aqui? Eu sei que todo bom profissional, ele busca se aperfeiçoar. Ele trabalha para progredir na sua carreira. E esse ciclo de crescimento, pessoal, na minha visão, absolutamente natural e necessário, tá? Deixar bem claro. O problema é que a maioria desses profissionais são conduzidos à posição de liderança sem a maior ideia do que significa cuidar do mais valioso recurso de um negócio. Do que eu tô falando? Pessoas. Elas possuem conhecimento que as tornam bons técnicos, digamos assim, até gestores, mas não têm qualquer formação e suporte para se tornarem bons líderes. O que vai acontecer com isso? Com o tempo, naturalmente, essas pessoas são levadas a fazer o uso do poder e do controle para se manter numa posição. Ou seja, eu começo a dar carteirada. Elas não foram preparadas para isso. Então, para elas se manterem nessa nova posição, ela dá carteirada. E o final dessa história é mais ou menos assim. A equipe perde um ótimo vendedor e ganha um gerente meia boca. Esse gerente de loja, ou seja um empreendedor, aqui eu estou falando de gerente de loja, estou usando um exemplo. Pode ser um empreendedor, um supervisor, seja qual for. Que foi um ótimo vendedor, um ótimo gerente. E por causa desses maus resultados que ele está apresentando, provavelmente ele vai ser demitido. E por mais que tenha essa nova lei, você pode, voltar à posição anterior, isso é inviável, você vai ter que demitir. E como resultado, todos se frustram. As pessoas, porque ansiavam por um líder, ganham um chefe. A empresa, porque não conseguiu os resultados, esperando um profissional de alta performance, vai ter que demitir. Então todo mundo se frustra. E só para vocês terem uma ideia, essa estrutura organizacional na América Latina, outra pesquisa que eu estava levantando ontem, principalmente no Brasil, a grande maioria dos gestores acumula dupla responsabilidade, gestão e liderança. São atribuições que se fundem e se confundem, tá? E por isso é muito importante que anote essas palavras, gestor-líder ou líder-gestor, tenha consciência de que gestão e liderança são coisas diferentes. Enquanto o gestor trata de coisas, o líder cuida de pessoas. E trazem com elas um sentimento, ansiedade, vamos falar, frustrações, expectativas. Em outras palavras, traduzindo aqui para vocês, gestão é o que fazemos, liderança é o que somos. Gestão é o que fazemos, liderança é o que nós somos. Se de um lado temos um gestor, na figura de alguém imprescindível taticamente, operacionalmente, na condução de qualquer negócio, de qualquer empresa, de outro lado temos um líder, o componente mais estratégico de uma empresa, que é responsável pelo desenvolvimento e formação das pessoas, que hoje em dia ninguém quer formar mais ninguém. Isso aí tem que estar no seu PDI, que nós falamos muito sobre isso, PDI,
no seu programa de desenvolvimento individual. Você como líder, seu papel, desenvolver novos líderes. Como é que fica o futuro da empresa? Vocês estão me acompanhando aqui? Apenas para facilitar para você. Quando eu mencionar a palavra gestor, eu estarei me referindo a todo chefe em qualquer nível hierárquico, ok? Coordenador, supervisor, gerente de loja, diretor, presidente, seja quem for. Tá? Observe que na prática, o que acontece, pessoal, são contratações e promoções de pessoas para posição de gestão e não de liderança. Eu não conheço profissionais que ocupam a posição de líder de vendas. Vocês conhecem? Líder de finanças, líder de tecnologia. O que normalmente a gente observa é que é supervisor de vendas, gerente de vendas e assim por diante. Talvez isso pareça um detalhe sem muita importância, né, inofensível, mas transmite o cuidado que essas empresas analisa processo. Ah, não, meu foco está em processos, o aumento de produtividade, a redução de custos, a manutenção da operação e várias outras responsabilidades de gestão são mais importantes do que liderar, cuidar e desenvolver pessoas. E na prática, vamos lá, vou te dar, anota o que eu vou falar aqui para você. Na prática, são 3 tipos básicos de comportamento. Então você tem lá o gestor que não é líder. Ou seja, o gestor que não pratica liderança. Ok? Num segundo, você tem um líder que não é gestor. O líder que não pratica gestão. E o terceiro, você tem o gestor líder, aquele que pratica gestão e liderança. Tá? Talvez você esteja se perguntando aqui, Patrick, como é que eu posso diferenciar esses 2 papéis? Como é que eu vou saber em que momento usar cada um dos... Vamos pegar chapéus, tá? Então vamos lá. Gestores lidam com processos, normas, estruturas, sistema de procedimentos, enfim. Estão muito conectados com o negócio do que com as empresas. Olha aí, eu vou repetir. Está muito mais conectado com o negócio do que com as pessoas. E geralmente eles agem muito mais com a cabeça, razão, do que com o coração. Coração, sentimento e emoção, tá? E o seu foco principal está na conquista do resultado estabelecido pelo negócio. Aqui você vai estar usando o chapéu do gestor. Quando a gente fala de líderes, priorizam. O que eles priorizam? Pessoas, cuidam, eles desenvolvem pessoas. Eles enxergam na diversidade e na diferença a possibilidade de usar melhores características individuais em benefício do negócio. São líderes que conseguem delegar, sabem... Outro ponto importante, sabem dar e receber feedback. Não é todo mundo que sabe dar. Todo mundo quer dar feedback, mas receber ninguém quer. Ninguém gosta. O ser humano não gosta. São pessoas que influenciam, inspiram as pessoas a dar o melhor de si. São pessoas que têm como prioridade formar novos líderes. Eles cuidam do presente, mas começam a pensar no futuro da empresa. Esse é o chapéu do líder. E um jeito bem simples de perceber a importância desses 2 papéis no dia a dia é pensar na figura de uma bicicleta. Pensa na bicicleta comigo aí. É um exemplo que eu dou por onde eu passo. Pensa na bicicleta, que normalmente funciona, né, melhor com as 2 rodas, vamos dizer assim. Qual a função da roda traseira? Para dar impulso e movimento, certo? Qual que é a função da roda dianteira? Direção e equilíbrio. Pensa assim, eu acho que é fácil você entender. A roda traseira que dá movimento, é que faz o negócio girar, estabelece metas, planeja, controla a despesa, receita. Essa é a roda de trás. Eu falo que o varejo não é pro camisa 10, que quer ficar tirando foto, dancinha. O varejo, gestor, é pro volante, aquele cara cabeça de área, brigador, que briga por qualquer linha. O varejo é descansar carregando pedra. Esse é o varejo. Esse é o varejo. Então essa roda de trás, ele cria processos, regras, define indicadores de desempenho, acompanha, ajusta. O foco principal, resultado. Então essa roda traseira representa gestão, ok? Já a roda dianteira, que dá direção e equilíbrio a tudo isso, é o que inspira e motiva as pessoas, é o que mantém uma equipe unida, torna objetivos comuns, todos na mesma direção. Então,
Você precisa transmitir, é o cara que é o líder que transmite para as pessoas confiança, que conquista. Eu falo que liderança é um direito que você adquire. Liderança é um direito que você adquire. Porque você vai gerar nas pessoas uma autoridade pelo respeito. E você vai respeitar. Todo mundo fala empatia, todo mundo fala um monte de coisa, mas pouco se vive. A roda dianteira representa liderança, gente. Você tem usado mais a roda traseira ou dianteira no seu dia a dia? Quanto mais gestor, líder, consegue manter as duas rodas em movimento, mais rápido e mais longe a sua bicicleta vai. Fazendo uma analogia. O que eu quero traduzir? Serão resultados para todo mundo. Vai gerar resultado para todo mundo. Gestor, loja e pessoas. Gestor, loja e pessoas. Mas o gestor não líder, aquele que anda apenas com a roda traseira da bicicleta, que consegue bons resultados, Patrick, acontece isso por onde você anda? Demais. Só que na verdade ele até consegue bons resultados. Mas em geral há um preço muito alto. Há um preço de pessoas desmotivadas, alto turnover, um clima organizacional muito insatisfatório. Reflita comigo aqui. Se apenas com a roda traseira é possível alcançar resultados, imagina o que pode fazer o gestor líder se ele decide usar as duas rodas. Como é que vai ser o resultado desse negócio? Gestão, pessoas. Às vezes você tá... Patrick, eu sou sozinha na minha loja, que eu tenho que praticar gestão e liderança. Liderando a si mesmo para liderar os outros. Você não vai liderar ninguém se você não se auto-liderar. Às vezes você está passando por isso. Patrick, eu tenho eu e mais uma funcionária. Você já começa a liderar você. Ninguém vai trabalhar com uma Ferrari desgovernada. Emocionalmente. Toda decisão com base na emoção, a emoção passa, mas a decisão fica. Lembra sempre disso. Por isso você tem que se auto-liderar. Depois você lidera outra pessoa. Então quando eu falo de gestor não líder, você pode atuar de várias formas, tá? De várias formas. Mas nenhuma delas está preocupado com pessoas. Gestor não líder. É o cara que só faz gestão. E às vezes você entra para trabalhar num negócio que o cara só faz gestão. Não te dá feedback, não tem tempo para você, não te desenvolve. Porque ele só quer focar em processo. E muitas pessoas praticam só gestão com medo de... É melhor evitar o conflito. É melhor eu ficar na parte de gestão porque eu vou procurar dizer às pessoas o que elas desejam ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir. Essa é uma atitude egoísta se você está praticando só a rodinha de trás da nossa bicicleta aqui hoje. Gestor não líder, com medo de entrar em rota de colisão. Eu escutei certa vez que líder é como o pastor de ovelhas. Grava isso que eu vou te falar no teu coração, tá? O líder é como um pastor de ovelhas, que diz o seguinte, que seguindo não à frente, mas atrás, e com a ajuda do cão, conduz o rebanho, fazendo-os acreditar que ele é quem decide o caminho a seguir. Sabe quem falou isso? Nelson Mandela. E eu tive um aprendizado muito grande com essa frase. Que tudo que eu leio eu tento trazer. O que eu aprendi? O que eu aprendo com essa frase? Eu termino de assistir um filme, a primeira coisa que eu falo para minhas filhas, qual foi o maior aprendizado que esse filme te trouxe hoje? Porque você não trouxe nenhum aprendizado para você, para sua vida, você só tá perdendo tempo. Como atividade de pastor de ovelhas não é tão comum nos nossos dias de hoje que a gente vive, né? Na nossa região, você não vê isso. E eu vou tentar comentar sobre algumas características de um verdadeiro pastor de ovelhas que eu escrevi aqui, tá? Então, primeira coisa, a relação entre ovelhas e o pastor é algo puramente pessoal. Ei, trata comigo aqui. Você é o pastor, se você lidera pessoas, eu estou traduzindo, é isso a sua rotina. Vem comigo aqui. Então, partindo por fim já. Prometo não tomar muito seu tempo. A relação entre as ovelhas, as pessoas, e o pastor, o líder, é algo puramente pessoal, baseada mais em confiança do que em posição.
Agora pensa na figura do pastor e as ovelhas, tá? É uma relação muito mais de confiança do que imposição. Uma relação que busca cuidado em vez de realização pessoal. Cuidado ao invés de realização pessoal. Como a ovelha tem boa visão apenas para curta distância, ei, teu colaborador é a mesma coisa. Como a tua ovelha tem uma visão de curta distância, não é raro que ela se... É muito comum, vamos dizer assim, que elas se equivoquem e tomem caminhos errados, quer pedir demissão toda hora. Aqui não serve pra mim. Por quê? Só enxerga de curto prazo. E o pastor vai lá nas ovelhinhas dele e o quê? Busca, ele tenta encontrar as ovelhinhas, ele reconduz o rebanho, ele reúne o rebanho. A todo momento, eu tenho falado sobre isso, os inimigos naturais se aproximam das ovelhas, os inimigos naturais da sua loja são pessoas querendo tirar suas ovelhinhas do seu pasto. A toda hora você está sendo bombardeado de pessoas. Toma aqui, ó, R$50 a mais se você vir trabalhar comigo. São inimigos para você. Então o pastor utiliza a sua vara para o quê? Defendê-las. Você tem defendido suas ovelhinhas? Sabe para que serve o cajado do pastor? É usado pelo pastor para indicar a direção, para puxar a ovelha para perto, vem para cá, não vai para lá não. O cajado serve para resgatar uma ovelhinha que está se perdendo, seja ela de um barranco ou de um perigo. Aqui nesse texto fala da preparação do pasto. O pastor tem de ser muito cuidadoso, porque para você criar um ambiente, o pasto é um ambiente. Qual é o ambiente que você tem construído aí para as suas ovelhinhas? Para ela não tropeçar. Aqui a gente pode falar de onboarding, a gente pode falar de integração, de acompanhamento. Eu não deixar buraco dentro da minha loja, dentro do meu negócio. Então o pastor vai na frente do rebanho, remove os perigos antes que as ovelhas cheguem. Lá no Antigo Oriente, fazendo um parênteses aqui, era costume o pastor dar nome a cada ovelha. Olha só. Então isso simboliza para mim tal senso de relacionamento, intimidade que eles têm entre eles. Quando o pastor chama a ovelha pelo nome, ela atende. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Hoje é tanta informação que daqui a pouco o teu colaborador, o teu vendedor aí da sua loja, do seu negócio, ele tá falando, porque lá na loja tal, eles fazem tal coisa. Ele começa a comparar outra loja com o seu negócio. Será que quando você fala, as suas ovelhinhas têm te escutado? Elas sabem reconhecer a voz do líder delas? Elas prontamente, as suas ovelhinhas, te seguem quando você fala? Ou tá seguindo mais o que o vizinho, a loja do vizinho tá falando? É isso aí, rei. A maioria das vezes os funcionários saem da empresa por falta de diálogo, afinidade com o gestor. Não tenha dúvida disso. Bingo, matou a pau. Gente, algumas vezes, você como pastor das suas ovelhinhas, pelo conforto do aprisco, vamos dizer assim, pelo medo dos perigos lá fora, ou simplesmente pela preguiça, as suas ovelhas, seus vendedores, não queiram sair de perto de você. Então o pastor, traduzindo aqui para você, ele entra dentro do pasto para se posicionar, ele vai atrás das ovelhas e gentilmente conduz as pessoas, as suas ovelhinhas para fora da zona de conforto, né? Fora da empresa. Você tem tirado o seu time da zona de conforto? Eu falo que num negócio a corda tem que estar sempre esticada. Nem muito esticada para o clima não ficar tenso, mas nem muito frouxa para não ficar oba-oba. Você não tá batendo meta e tá tudo oba-oba aí. Tudo risadinha. E aí? O que a gente pode perceber aqui é que o líder e o pastor de ovelhas têm muito em comum. Assim como um pastor, o líder, ele estabelece relacionamentos, como o Reinaldo disse aqui, com seus liderados com base em transparência e confiança. O líder protege, defende seus liderados. Quando alguém se equivoca, vamos falar assim,
Olha, eu vejo muito isso, né? Essa pessoa está equivocada. Muitas vezes por não ter uma visão de futuro, visão do todo, a visão dos seus colaboradores ainda é um pouco pequena, de curto prazo, como eu falei das ovelhas. Eu só estou enxergando agora. Desmotivação é falta de perspectiva de futuro. Você está dando uma perspectiva de futuro para o seu time? As ovelhas têm visão curta, de curto prazo. Você como líder tem que reconduzir para o caminho correto. Tem que reintegrar esse time. O líder é quem vai na frente, desbrava, prepara o caminho para onde essas ovelhinhas irão passar. Mas também é um líder que empurra a equipe. Quando tem sinal de desmotivação e insegurança, você tem que atuar. Motivação é como banho. Todo dia você tem que tomar. Todo dia você tem que tomar B12 na veia. Quem trabalha no varejo sabe que isso é importante. Ah, mas motivação é motivo para agir, é de dentro para fora. Verdade? O que me motiva não te motiva, concordo? Mas você é o grande líder, você é que realmente conecta o time para um grande jogo. É a pré-eleção de um time de futebol. Antes do jogo tem a pré-eleção. Você tem feito pré-eleção todos os dias com o seu time? Todos os dias? Todos os dias tem que fazer. Essa analogia do Nelson Mandela aqui, existe a figura do cão. Olha só, a figura do cão. Lembra do pastor e o cão? Grande parceiro do pastor. Que eu peço antecipadamente aqui desculpa pela analogia, tá? Mas aqui está o gestor. Completando juntamente com o pastor. Pastor e o cão, a figura do gestor líder. O líder no papel de pastor e o gestor atuando como cão. Eu falo que a combinação do trabalho desses dois personagens é que traz o equilíbrio necessário, pessoal, para que sejam cumpridas as expectativas do rebanho, do seu time, de seu dono. E é nas mãos do cão, usando essa analogia, por mais qualificado que seja o rebanho, por mais qualificado que seja o seu time, você não chegaria muito longe. Sem gestão você não chega muito longe. Você não sabe muito bem para onde você está indo, porque você não tem números. Gestão. Quando você olha só para a gestão, o seu time ele consegue enxergar só de curto prazo, ele não está vendo visão de futuro dentro da sua empresa, aí ele pula fora. Pessoas deixam pessoas, não deixam empresas. E muito menos o pastor conseguiria bons resultados se não tivesse uma pessoa fazendo gestão do seu negócio. Esse é o grande desafio. Esse é teu grande desafio. Toda ação gera uma reação, boa ou ruim. Ei, toda ação gera uma reação, boa ou ruim. Que tipo de pessoa você está sendo no seu negócio? Apenas gestor? Apenas líder? Ou você está sendo um gestor e um líder? Eu conheço muitas pessoas que amam liderar, mas pergunta para ela de números, ela não sabe nada. Eu conheço muitas pessoas que conhecem todos os indicadores, conhecem toda a parte de giro de estoque, mas não desenvolvem ninguém. Eu conheço pessoas, bons vendedores, que às vezes estamos vivendo a era do empreendedorismo, todo mundo quer empreender. Então eu, com a minha habilidade de vender, pego um dinheiro no banco, guardei um dinheiro, eu abro o meu negócio, e eu só vendo, porque... Lembra da fase 1, para quem está aqui desde o começo da live? O que é a fase 1? A fase do negócio que está na sobrevivência. A sobrevivência, eu tenho que focar na venda, gerar receita. E aí você vende. Você só quer vender. Só que você não faz gestão. Você não sabe nem o que é markup. Você não sabe o que é rentabilidade. Você não sabe nem o que é margem de contribuição. Você não sabe quantos por cento representa o teu custo de folha versus teu faturamento. Porque você desconhece a gestão. Você desconhece giro de estoque. Isso não é fazer gestão. E só de vendas, tem empresas que eu conheço que vendem muito, mas já fecharam. Já não estão aqui mais para contar isso. Mesmo vendendo muito. Porque toda venda, ela tem um custo. Hoje em dia a gente vê muito mais pessoas com bom português, infelizmente com pouca matemática. São bons no falar, mas aqui na prática é um pouquinho diferente. A melhor versão que você pode ser é ser um bom gestor, líder.
Lembra da bicicleta que eu falei aqui? A roda traseira e a roda dianteira. Quando as duas funcionam perfeitamente, te leva a longos lugares. Só a roda da frente, só desenvolvendo pessoas, não vai te levar muito longe não. Porque vai te faltar o pneuzinho de trás, te dá tração, força, direcionamento, gestão. Gestão do negócio. E a roda dianteira, direcionamento. Desenvolvimento de pessoas. E eu vou te fazer uma pergunta pra gente partir pro fim aqui. Quantas pessoas passaram pela sua mão já, como líder, como dono de loja, como empresário, como supervisor, seja qual o teu cargo atual, tua posição atual? Quantas pessoas hoje, você olha para trás, que passaram pela sua mão, estão em cargos de liderança? Isso que você deveria se preocupar. Quantas pessoas você formou durante a sua trajetória? Esse é o teu papel principal. Desenvolver pessoas. Formar novos líderes, porque o varejo está carente de bons líderes. Hoje eu estou entrando em negócios que eu pego gerentes de loja, não líderes de vendas, como nós falamos aqui, né? Existe uma grande diferença. Líderes de vendas que não desenvolve ninguém e que muito menos conhece o que é ticket médio. Estão em cargos de liderança, porque na falta de vai tu mesmo. Na ausência de talentos, brilhou seus olhos porque você cresceu, porque você é comprometido, você é responsável e vende bem. Você está promovido. Só que a hora que você chega no degrau de cima, você vê que apenas isso não te mantém num cargo, numa posição de líder. Que aí você tem que saber, você vai ter que buscar novas competências. Além de fazer gestão, saber sobre indicadores, saber sobre financeiro, feedback, planejamento estratégico, administração de tempo. Você vai ter que, até redes sociais hoje, você tem que saber de tudo hoje. Para você se manter aí. E sabe o que acontece? Quando você entra nesse degrau de cima e você vê tudo isso, você fala, isso aqui não é pra mim não. Vou voltar a ser vendedor. Aí você abandona a posição de líder e volta para vendas. Sabe por quê? Porque isso é muito difícil. Eu falo que realmente a gestão não é para você, a liderança não é para você. Porque a liderança é tomar uma decisão de se tornar um líder. Um melhor líder primeiro para você, para a sua vida, e depois você vai liderar outras pessoas. Você não tem noção do seu papel como líder. Ah, Patrick, eu não lidero ninguém. Lidera. Você lidera você, lidera sua casa, suas finanças, suas emoções. Você lidera sim. O que vai te levar para frente, o que vai te impulsionar na sua carreira são essas duas rodas, traseira e dianteira de uma bicicleta. Gestão e liderança. Não pratique só liderança, porque você vai precisar de gestão. Não pratique só gestão, porque você vai precisar formar novas pessoas, desenvolver novas pessoas, inspirar novas pessoas. Para mim, liderança, além de algo que você conquista, liderança é você entrar em ação sem que ninguém te peça. Isso para mim é liderança. Porque se vocês precisar da voz do seu dono da empresa, do franqueado, para eu entrar em ação, você tá com algum... Olha, vou pedir para você rever alguns pontos. Líder é o primeiro a entrar em ação sem que ninguém peça. Isso é liderança. Ok? Quais foram os maiores aprendizados aqui dessa live hoje para você? Você entendeu a diferença entre gestor e líder? Ficou claro para você? Hoje você é gerente de loja ou líder de loja? Você é um supervisor de vendas que só foca em processos, gestão? E aí? Me fala. Qual que é o teu papel hoje? Quantas pessoas você formou durante a sua carreira? Estando como líder? Essa é a tua missão. Ok? Pessoal, partimos para o fim aqui. Dentro mais uma cápsula, perguntas referente ao tema sobre gestão e liderança. É um ponto importante para você entender. Espero que você tenha
tenha te trazido uma reflexão, uma autoavaliação, ok? Fábio, gostei das etapas 1, 2, 3 e 4. Identificar essas etapas, Fábio, é o primeiro ponto. Que fase você está? Que fase o seu negócio está? E segundo, a bike, eu acho que traz uma analogia, traz uma figura para a gente poder comparar. Você tem usado mais a roda de trás ou a roda da frente? Então, quando você usa as duas, seu negócio decola. É isso aí, Fábio. Perfeito. Tá? Oi, Andrea. Saudade. Beijo grande. Divisor de águas. Esse é o primeiro ponto que nós vamos falar essa semana. Gente, não perca por nada. Amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado não, segunda a sexta, às 8h08, eu vou estar aqui com você, trazendo um conteúdo riquíssimo para você. É uma sequência de lives que uma vai se conectar à outra. Então não perca. Não perca. Amanhã eu vou estar falando sobre cultura e engajamento. Todo mundo que fala, Patrick, como é que eu vou engajar o meu time? Primeiro você precisa entender a diferença de engajamento e comprometimento. Vou falar isso amanhã. Se você não entender isso, você já... Opa, para tudo. Nós vamos falar sobre cultura. Cultura. Então, você que é dono de loja, empresário, compartilha essas lives com os teus gerentes, teus líderes de loja, teu vendedor que você quer desenvolver, para que esteja aqui durante a semana. Falar de cultura e falar de engajamento, papéis do líder da nova era. Amanhã eu vou falar sobre isso às 8h08, tá? Na quarta eu vou falar sobre gestão baseada em valores. É outro ponto fantástico, tá? Como contratar bem no varejo, dicas para você com perguntas. Gente, eu vou dar dicas fantásticas aqui para vocês na quinta-feira e na sexta eu vou trazer a Tatiana, uma especialista, uma psicóloga, vai contar pra gente quais são os desafios atuais no recrutamento e seleção. Combinado? Sheilinha, obrigado por assistir. Gente, desejo uma ótima segunda pra vocês, um abençoado dia, um dia comum tem que ser extraordinário. Vamos pra cima, vamos fazer um fevereiro curto, com um feriadão no meio que é o carnaval, mas com grandes pontos a serem trabalhados. Aqui nesse mês de fevereiro é momento de você colocar, janeiro e fevereiro, colocar a tua casa em ordem, claro, gerar resultado, mas você programar o teu ano, ok? E eu vou te ajudar a construir essa loja de milhões. Gente, beijo grande, Deus abençoe. Até amanhã às 8h08, não perca, hein? Excelente semana. Tchau, tchau.